E sendo assim, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Eu queria meditar com vocês rapidamente sobre um evento que aconteceu, que Jesus ali manifestou ali um milagre tremendo e maravilhoso na vida de um homem que estava sofrendo há muitos anos. Ele separado da família, separado da sociedade, totalmente desprezível, mas Jesus tinha um plano na vida daquele homem, aonde o povo, as pessoas não viam aquele homem mais como uma pessoa normal, mas Jesus tinha um plano. Porque, irmãos, a palavra de Deus diz que, o salmista ele diz que antes mesmo de nós sermos formados, Deus já estava ali trabalhando. Antes mesmo de nós sermos gerados, nós já fomos gerados no coração de Deus. Você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito. Tudo na vida, na terra, tem um propósito. Ontem nós fizemos o chá de bebê, né? Chá de bebê da Mayra e da Monique, as duas gêmeas grávidas do mesmo tempo. Que coisa de louco, né? Parece que eles combinaram, né? O marido falou: é agora, então vai agora, né? E é incrível, né? E ali ela pediu para que eu desse uma palavra para ela, né? Abençoasse a vida dela. E Deus colocou uma coisa no meu coração ali, que foi rápido, foi só uma reflexão, mas aquilo mexeu comigo. Mexeu porque antes mesmo de eu nascer, Deus já me conhecia. Eu já estava no coração de Deus. A minha mãe, segundo a minha mãe, os médicos falaram que ela não podia mais engravidar, porque eu sou o terceiro filho. E ele falou: a senhora não pode engravidar mais, se a senhora engravidar, a senhora vai morrer. E a primeira filha da minha mãe foi uma menina, né? Foi a Ruth, e ela queria um menino. Aí insistiu, veio a Miriam. Eu quero um menino, né? Aí no terceiro, o médico falou que ela não podia, mas ela persistiu no Senhor. Isso ela contando para mim. Persistiu no Senhor. E veio eu, aqui estou. Mas eu nasci primeiro no coração de Deus. Então, querido, quando eu estava falando com a Mayra ali, me veio no coração: irmãos, o propósito de Deus ainda está firme. Ele disse: crescei e multiplicai. Os filhos não são nossos, os filhos são herança de Deus, porque Deus tem um propósito. Eu nasci, estou aqui. Quantas pessoas eu já pude ajudar? Porque Deus tinha um propósito. Você que casou, não casou ainda ou vai casar, quando o filho vier, você tem que desejar isso. Você tem que desejar o propósito de Deus, os planos de Deus. Deus falou: crescer e multiplicar, porque tem um propósito. Eu vejo assim, pessoas querendo ser pai e mãe de pet. Você tem que ser pai e mãe de pessoas, porque é um mandamento de Deus. Deus diz: crescer e multiplicar. E quando nós obedecemos essa palavra, o resto Deus faz. Tudo é dele, tudo é para ele, tudo vem dele e tudo volta para ele. Deixa Deus te usar, deixa ser um instrumento na mão de Deus. Não é? Então, quando nós obedecemos a palavra de Deus e dizemos: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, sê comigo, você está dizendo: eu quero obedecer a tua palavra, e o resto Deus faz. Você não veio ao mundo, você não é uma bênção, então tem que continuar isso. O mal não vai prevalecer, porque o propósito de Deus está firme. Deus não falhou.
Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Há muitos missionários, pastores, homens e mulheres de Deus que estão para nascer ainda, que vão revolucionar. Deus não parou de trabalhar. Deus trabalha dia e noite. E por isso Deus também sabia da situação desse homem. Jesus conhecia, e ele disse para os discípulos: atravesse o outro lado. Mas ele não disse o que iria acontecer, mas ele já sabia o que iria fazer. Então, olha que está lá no capítulo 5 de Marcos, capítulo 5, diz assim: e eles quem? Os discípulos atravessaram o mar juntamente com Jesus e foram para a região de Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, por muitas vezes lhe havia sido acorrentado os pés e as mãos, mas ele arrebatara as correntes e quebrara os ferros com seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, irmãos, preste atenção nisso, noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, ele correu e prostrou-se diante dele. E gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? O meu nome é Religião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não o mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava passando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para esses porcos, para que entremos neles. E ele lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos à cidade e nos campos. O povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e perfeito juízo. E ficaram com medo, né? Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe: ei, deixa-me ir com ele, contigo, Jesus. E Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, vá para sua família, vá, pregue o evangelho, vá, diga o que eu fiz, vá, diga que eu sou poderoso, vai e diga que eu sou o seu pai, vai e diga que agora você é uma pessoa querida de Deus. Isso aqui é eu que estou acrescentando, amém? Mas anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como eu tive misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou o quê? A anunciar em Decápolis. E quando Jesus tinha feito por ele, todos ficaram admirados. Feche os seus olhos. Pai querido, aqui estamos, Senhor, diante de uma palavra, de uma história verídica, de algo maravilhoso e milagroso que o Senhor fez. O Senhor é maravilhoso, o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor, os teus olhos estão sobre todos. Ó Pai, o Senhor sabe da necessidade de todos, o Senhor conhece a todos, ninguém pode escapar do teu olhar, do teu ver. Ó meu Deus,
o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo que está aqui. Ó Pai, nós te louvamos, ajuda-nos a compreender esse mistério que o Senhor quer fomentar no nosso coração. Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu me emociono por quê? Porque o Senhor se preocupa com você. O Senhor se preocupa com aquele vizinho do seu lado. O Senhor se preocupa com aquele mendigo que você passa todo dia lá e vê ele. O Senhor se preocupa com a sua criação. Nós vemos aqui um homem, a qual a Bíblia relata que ele viveu muitos anos acorrentado, as pessoas tinham medo dele, ele teve que se afastar da sociedade e viver num cemitério, cheio de demônios, uma legião de demônios, mas mesmo assim, Deus estava cuidando dele. A prova maior que quando eu leio isso aqui, que foi uma revelação que Deus me deu agora, a prova maior que Deus estava cuidando daquele homem, é que quando aquela legião pediu para que Jesus liberasse eles para aquela manada de porcos, que era mais de 2.000, o que aconteceu com esses porcos? Eles foram ao precipício e morreram, se jogaram ao mar. Essa era a intenção daquela legião fazer com a vida daquele homem, mas não o fez. Por quê? Porque Deus estava cuidando. E quando Deus cuida, irmãos, quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, Ele cuida. Nem os demônios conseguem destruir. Uma legião de demônios, quando entraram em mais de 2.000 porcos, na hora eles se atiraram ao precipício, ao mar, e morreram. Porque essa é a ideia mesmo de Satanás, é de destruição. E toda essa legião estava na vida daquele homem, e aquele homem não foi destruído. Ainda que aos nossos olhos a gente podia ver situações como essa e falar: ixi, aquela pessoa já era. Não era, porque Deus está cuidando. Tem o dia certo, tem o momento certo, e pode ser você o instrumento de Deus para entrar salvação na vida daquela pessoa. É você, na verdade. A verdade é você. Foi para isso que você veio ao mundo. Foi para isso que o Joaquim nasceu. 6 meses, e daí podia ser 3. Não existe nada impossível para o nosso Deus. Quando Deus tem um plano, o plano acontece. E acontece em meio a situações que a gente olha e fala: meu Deus, o que aconteceu? Não é? Não foi o que você disse? O que aconteceu? Não é muitas das vezes o que nós dizemos? O que aconteceu, Senhor? Estava tudo bem. O Senhor está trabalhando. O Senhor está fazendo. Há uma grande obra que Deus está para realizar nessa família. Há uma grande obra do dia. Há uma grande obra, pastor Sérgio. Há uma grande obra. Mas, pastor, eu não estou vendo. As coisas estão difíceis. Eu falo, prego e a pessoa não vem. Calma. Deus está trabalhando. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos para o Senhor é como um dia. Deus pode, no estralar de dedos, virar toda a história.
Esse é o nosso Deus. Foi isso exatamente que aconteceu nesse homem. Este homem, ele quando sentiu que ele estava vivo novamente, ele chegou para Jesus: deixa eu te seguir, deixa eu ir contigo, deixa eu andar contigo. E Jesus disse: não, porque eu já estou dentro de você. Vá e anuncie isso. E segundo a história, esse foi um dos homens que levou a Jesus Cristo a Decápolis. Depois de toda aquela revolução de apóstolo Paulo, né, a igreja crescendo, lembram que o Atos dos Apóstolos cita sobre Decápolis. Quem que vocês acham que anunciou Jesus Cristo? E Jesus Cristo aqui, não tinha morrido ainda. O menos provável. Então, querido, você é especial. Há um plano. Mas por que está acontecendo isso na minha vida? Espera, Deus está trabalhando. Confesso para vocês, faz tempo que eu não ouço um louvor como eu ouvi hoje. Mas sabe o que Deus me mostrou? Falou: está vendo? Eu estou trabalhando. Eles estão me louvando. Parecia um exército louvando aqui. Vocês lembram quando eu passei com a Layara? Eu saía do hospital e ia lá louvar, e a igreja pegava fogo. Pessoas louvando e se inclinando ao nome de Deus. Deus trabalhando. Querido, Deus faz coisas que nós não entendemos. E na verdade não é para entendermos, é para a gente viver. É como vocês cantaram: eu confio, 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 eu confio. Mas você confia no quê? Nele, no Deus que tudo pode, num Deus que está no controle de todas as coisas, e o que Ele faz é bom, é perfeito. Gostoso, né, nós vermos aqui um homem sendo totalmente liberto, um homem que depois dessa libertação, ele anunciou essa libertação a outros. Lembram da mulher, né, lá no poço, a mulher samaritana? Ia todo dia naquele poço, meio-dia, porque não podia ir de manhã, porque, né, a situação dela não permitia. A sociedade desprezava ela. E um dia Jesus, indo com os discípulos, falou assim: eu tenho que ir por aqui agora. Os discípulos questionaram: mas Jesus, essa rota não é interessante, não é legal, não está dentro do... O judaísmo não anda por aí. Ele falou: mas é por aqui que eu vou. E quando ele chegou próximo ao poço, ele falou: vamos lá comprar comida, que na verdade o que eu vou fazer, não é para você estar no meio, porque eu preciso fazer uma grande obra. E qual que era a grande obra? Encontrar uma mulher desprezada, uma mulher que estava já com o 5º marido. Imagine a fama dela. Mas para Jesus ela era valiosa. Para Jesus ela tinha valor. E Jesus, quando chega naquele poço, começa aquela conversa, começa ali aquele diálogo, não é? É um psicólogo, né, ouvindo ali ela ali. E todos nós sabemos no final da história, ela recebe Jesus e sai correndo, esquece até o cântaro de água, porque ela bebeu da água viva. E o próprio Jesus disse que você beber dessa água, jamais você terá sede. Rios de água viva
fluirão do seu ventre, rios de água viva fluiu do ventre desse homem também, porque Jesus falou: não, você não vai comigo, você vai anunciar. E ele estava a coisa estava, a água que ele bebeu de Jesus estava fluindo, ele falou: eu vou fazer isso que Jesus pediu. E é assim que faz, é assim que acontece quando nós temos um encontro com Jesus. E você sabia que Jesus, ele tem mais desejo de te encontrar do que você com ele? Jesus tem mais desejo de te encontrar do que você mesmo se encontrar com ele. Jesus quer te achar, Jesus quer te encontrar, Jesus quer transformar a sua vida, Jesus quer transformar o seu coração, a sua história, porque Ele é especialista em transformar a história. Irmãos, eu estou compartilhando essa palavra com essa igreja aqui, Igreja Batista Comunhão. Porque Deus está dizendo ao meu coração que há coisas tremendas para ser feita nessa igreja, através desta igreja. E quando eu falo tremenda, é salvação de vidas, pessoas sendo restauradas, pessoas sendo alcançadas, como este homem foi. Mas tem um detalhe: nós precisamos ler o 35 do capítulo 4. Uma noite antes disso acontecer, dessa obra maravilhosa que Deus fez, uma noite antes aconteceu algo. Naquela noite, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Jesus não disse o que iria fazer, Jesus não deu detalhes. E estava tudo ok, não é? Eles estavam andando com Jesus, ouvindo Jesus, mas aí Jesus olha para eles e fala assim: olha, vamos atravessar do outro lado. Deixando a multidão, eles estavam com uma multidão, imagine, né? Estava tudo ok, tudo maravilha, as coisas acontecendo, multidão seguindo. Vamos para o outro lado. Chegou para os discípulos e disse: vamos. Aí eles deixaram a multidão e eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Aí o que aconteceu? Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. E Jesus estava onde? Na polpa do barco, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por quê? Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados. Repete comigo: eles estavam apavorados. Diga assim: eu estou apavorado. Assume que dói menos. Nós nos apavoramos. Irmãos, nós nos apavoramos. E Jesus pergunta para nós: por quê?
Eu não estou no meio dos louvores? Sim ou não? Vocês não me louvam? Sim ou não? Vocês não batem palma, vocês não pulam, vocês dizem que eu sou o Senhor. Então por que vocês estão com medo? Ainda não tem fé? Não disse eu que estou contigo? E eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este? Até então eu pensava, irmãos, que os discípulos conheciam Jesus. Até então, irmãos, eu pensava que alguns irmãos conheciam Jesus. Até então eu pensava que eu conhecia Jesus. Os planos, os propósitos, o porquê estou aqui, o porquê de tudo, o porquê que o Brasil está passando com isso, porquê que o mundo está passando por isso. Até então parecia que eu conhecia Jesus, mas quando uma situação que me apavora, eu faço a pergunta: quem é esse? Que até o vento e o mar obedecem. E olha, irmãos, tudo isso acontece, toda essa tempestade, isso aqui se levanta, permissão de Deus, mas eu acredito que Deus permitiu e o diabo agitou. Eu não tenho dúvida disso. Essa tempestade aqui Deus permitiu. Aí quando Deus permite, é o diabo, ele quer fazer arruaça, não é? Não foi na vida de Jó? Deus permitiu. Aí o diabo acha que ganhou terreno. Agora eu vou fazer acontecer. Não faz e acontece. A legião não estava no homem lá, gente? O homem morreu? Eles conseguiram matar o homem, mas mataram mais de 2.000 porcos. Deus está no controle. Diga para o seu irmão: Deus está no controle. Confia. Diga para ele: confia. Você que está assistindo, Deus está no controle. Confia. Simples assim. Lembra, Sérgio? É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho? Porque todo o trabalho é do Senhor. Agora, o que eu aprendi nesse cântico, Sérgio, é que eu confiar e descansar dá trabalho. Minha alma é ansiosa. A minha alma fica apavorada. A minha alma pergunta: quem é esse? Jesus, onde o Senhor está? Eu me lembro, irmãos, que quando Deus permitiu eu e minha esposa passar por tudo que nós passamos, que vocês sabem, eu me lembro que eu saí assim daquele lugar, olhei para cima e falei em alta voz para mim mesmo. Eu disse: Senhor, eu continuo te amando. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu rochedo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olho para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu não vou arredar o meu pé de confiar no Senhor. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Então, irmãos, nós vemos aqui que o mar, um forte vendaval, as ondas se lançaram
sobre o barco deles. E o barco aqui representa a vida, a nossa vida. Quantas vezes as tempestades se levantam contra nós? É o que está acontecendo, não é? Não é, Dudinha? Está tudo certo, não é, Dudinha? Até que um vendaval entrou no barquinho do Dudinha, balançou, mas o Dudinha conseguiu ver Deus. É essa a diferença, irmãos. Nós conseguirmos ver Deus. Não nos apavoramos? Sim. Mas quando a gente vê Jesus aqui, ele não estava, esse episódio não é aquele que ele estava andando sobre o mar, esse daqui é que ele estava dormindo. E aqui Jesus nos traz um grande exemplo, que estava dormindo sobre um travesseiro. Irmãos, imagine um barco quase indo a pique, água entrando dentro do barco e uma pessoa dormindo. Que sono pesado é esse, gente? Ele devia estar muito cansado. Mas, irmãos, aí eu lembro que o Dudinha falou assim: pastor, eu estou bem porque eu consegui dormir essa noite. Irmãos, a prova de que Deus está no controle, Ele nos dá sono. A ansiedade, o apavoramento nos tira o sono, mas a confiança, a esperança, o descansar, nós dormimos. E Jesus aqui está nos ensinando que ele estava no barco dormindo. Por quê, irmão? Será? Por que será que Jesus estava dormindo? Porque ele era a própria confiança e esperança. Ele sabia de tudo. Inclusive quando ele falou assim naquela noite, vamos para o outro lado, ele já sabia. Ele já sabia, era um teste. Ele já sabia que tudo isso iria acontecer. Aí ele dormiu. Irmãos, é essa palavra que Deus colocou no meu coração para trazer ao coração de vocês. Deus está trabalhando. Amém? Na sua vida, na sua família. Talvez você não enxergue, você fala, não tem mais jeito. Não use, tira essa palavra do seu vocabulário. Deleta ela. Esse não tem mais jeito não existe no vocabulário daqueles que confiam no Senhor. Tem jeito, sim. Sara, né, quando ela viu a fé de Abraão, acho que ela falou: puxa vida, Abraão, sério mesmo? Que você está acreditando nisso? E Deus visita Sara e fala assim: há alguma coisa impossível que eu não possa fazer? Quer dizer, Deus se apresenta como Deus Todo-Poderoso, e Ele não mudou, porque o Deus a qual vocês servem, nós servimos, a qual nós proclamamos, a qual nós dizemos para as pessoas, Ele é um Deus poderoso, Ele é o Deus do impossível. Há alguma coisa impossível que Deus não possa fazer? Não, não existe nada impossível. Esse é o Deus que você serve, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos lembrar disso, porque as circunstâncias, sabe, o labor dessa vida nos desconecta dessa fé, porque o próprio Jesus disse: cadê a fé? A fé de vocês, aonde está a fé? E Deus aqui, irmãos, Jesus, ele está falando, não é de um tamanho de fé, mas é aonde você coloca a fé.
Quando ele fala, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, né, você dirá isso, saia do monte, vai para lá. Ele não está dizendo de proporção, de quantidade de fé. Como grande é a sua fé? Não, ele está dizendo aonde que está a sua fé. A minha fé está no Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou e fez os céus e a terra. Tudo que existe foi formado por Deus. Irmãos, olha para o corpo humano, as células. Você vê uma bactéria, um vírus, mata, não é? Mas o corpo reage. Irmãos, realmente Jesus disse: no mundo tereis aflição. Esse mundo jaz no maligno, porque o pecado, quando entrou, realmente deixou tudo zoado, né? Deixou tudo estragado, né? Até uma criança para nascer tem que lutar, né? Acho que a luta já começa na concepção, não é? Que diz que ali já fica ali os espermatozoides ali brigando, aquela luta. E sendo, né, que Deus, na sua infinita misericórdia e amor, olhou para Jesus, olhou para o Espírito Santo, para os anjos, falou assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí ele vai lá, pega um pouco de barro, faz um boneco, uma bonequinha, esse pá, aí sopra. E ali surge uma criação sem enfermidade, sem mal, sem nada, sem pecado. E a palavra de Deus diz que ele olhou e viu que era bom. Era bom. Ele gostou. Ele gostou de você. Ele gostou de mim. Mas veio o pecado, zoou tudo, zoou o barraco, aí veio doença, aí um mata o outro, aquela coisa horrenda que a gente está sofrendo até hoje com isso. Mas Deus não desistiu de nós. Deus falou: eu vou enviar o meu filho. Ele olhou para Jesus: Jesus, não vai ter jeito, você vai ter que ir lá. Aí Jesus falou: eu vou. Maior humilhação que Deus passou foi se tornar essa carne pecaminosa. Essa foi a maior humilhação, irmãos. Mas Ele, por me amar, por amar você, Ele concordou, passou por todo aquele processo. Sabemos da história. Jesus vai, sofre ali na cruz do Calvário, derrama a sua vida, paga o preço. Sabe para quê, irmãos? Paga o preço para a gente voltar ao original. Oh Senhor, para a gente voltar ao original, para a gente voltar para o eterno. Você sabia, irmã, que o projeto de Deus é a eternidade para nós? É esse o projeto original. Isso aqui é uma passagem. Isso aqui é muito passageiro. O problema é que as pessoas estão querendo viver uma eternidade aqui. Não é aqui. E não é assim. Claro, irmãos, nós viemos aqui, nós cantamos, nós louvamos, que a Simone disse, né? Aqui é o lugar de chorar, aqui é o lugar de se alegrar. É, realmente. Mas isso aqui, irmão, não é um átomo do que Deus preparou para nós. Você sabia que você vai governar? Você sabia, Sérgio? Jesus, quando Ele voltar e pisar lá no monte,
Sinai ou das oliveiras? Das oliveiras. Eu sempre, confundo. Quando ele pisar lá no Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que ele vai reinar 1000 anos. Você sabe quem que vai reinar com Jesus 1000 anos? Fala assim, eu. Diga assim, eu, a igreja. Nós vamos reinar. Mas tem uma notícia boa para você. Não vai ser com esse corpinho aqui, que pega gripe quando muda o tempo, pega bactéria, pega vírus, Não, corpo glorificado. Nós vamos reinar, Sérgio. Oh, nós vamos reinar. Esse é o propósito original de Deus. Deus quer te ver lá, na eternidade. É por isso que nós pregamos o Evangelho, por isso que nós falamos de santidade, é por isso que nós estamos aqui batendo, né, Sérgio? Batendo. Oh, irmão, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, creia, faça assim, faça assado, irmão, vai por aqui, não vai por ali, não é? Mas quando Jesus voltar, levar a tua igreja, acabou tudo. A gente não precisa ficar falando mais, não faz isso, não faz aquilo. Você já sabe, o DNA original já está tudo certo. Você já tem o governo de Deus dentro de você. Amém? Eu quero cantar, Sérgio, eu não sei. O que você quer cantar? Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos. Obrigado, pastor Sérgio, pela oportunidade. Oportunidade essa que já estava agendado no coração de Deus, não é? É tão gostoso, né? Sermos livres, né? Temos a liberdade do Senhor. Confiar no Senhor. Você foi abençoado com essa palavra? Eu fui. Mas olha, não fique só para você isso. Hoje mesmo já comece a pôr em prática. Amanhã, né? Amanhã, quando você estiver andando na rua, você vê uma pessoa ali sentada, vai lá, abraça ela e fala: olha, você é muito especial para o Senhor. Só diga isso e vai embora. Deixa essa palavra fluir no coração daquela pessoa. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração e sinta a presença do Senhor, do Espírito Santo nesse lugar. Meu Deus, o Senhor é maravilhoso. Aleluia. Nós podemos sentir a tua presença nesse lugar, Senhor. Nós podemos sentir a tua presença nesse lugar, Senhor. Deus, nós te amamos, te adoramos, tu és o nosso tudo. Sem ti não somos nada. Para onde iremos nós se só tu tens a palavra de vida eterna? Senhor, nós não nos inclinamos para as circunstâncias, nós nos inclinamos para a tua majestade. Oh Deus, obrigado, Senhor, pelo avivamento que o Senhor está trazendo aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por esta água viva que está sendo novamente derramada sobre nós. Obrigado pelo teu Espírito Santo, o nosso ajudador. Senhor, abençoa essa igreja, Deus, abençoa o ministério, Senhor, do teu servo, pastor Sérgio, juntamente com a Simone, a sua esposa, os seus filhos, Deus, que têm sido fiéis a ele, Senhor, músicos. Senhor, obrigado, Deus, por essas famílias que o Senhor tem colocado nesta igreja. Meu Deus, que sejam famílias que comecem a gerar filhos,
filhos espirituais, Senhor. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, libera, Senhor, libera, Senhor, libera, Senhor, frutificação para esta igreja. Que filhos do Senhor comecem a nascer através desta igreja, desse ministério, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já está fazendo um grande reboliço ali na vida da Marina, Senhor. O Senhor está ali, Senhor, revelando os teus mistérios à vida do Joaquim, Senhor. Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Meu Deus, o nosso coração está cheio de alegria. Oh Deus, porque nós não vivemos pela circunstância, nós não caminhamos pelaquilo que vemos, mas caminhamos pelaquilo que cremos, Deus. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é um Deus tremendo. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, bem forte.